Se você acha que já viu de tudo no novo trailer de Superman Legacy, prepare-se para se surpreender, porque eu separei 60 detalhes incríveis que você não percebeu. Então pega sua capa ou ajuste os seus óculos, porque esse vídeo tá completaço. Vamos nessa! Referência a Dragon Ball. O primeiro detalhe do trailer que você não percebeu é o que é mostrado logo na cena inicial, em que o Superman cai no gelo, fazendo uma enorme cratera no chão. Acontece que muitos fãs associaram essa imagem com a do Yantia, personagem B de Dragon Ball, caindo em uma cratera, depois da triste cena dele sendo finalizada pelo Senbaiman. Só que eu sinto te dizer que você foi enganado, porque as duas cenas não têm qualquer ligação. Eu mesmo sou fã de Naruto, e nem por isso eu estou usando essa cena aqui com o ninja derrotado, depois da sua luta contra o Neji, para tentar justificar que o trailer do Superman fez referência ao meu anime favorito. Sem falar que vimos a mesma cena em diversas outras obras anteriores. Mas qual o significado dessa cena então? Pra mim, o James Gunn quis desmistificar, já de cara, aquela ideia ridícula, passada nos filmes atuais, de que o Superman nunca passou perrengue, sendo que nos quadrinhos, o maluco não tem um dia de paz. E nada melhor pra representar isso que essa cena sua, ferido no gelo, em posição fetal, Fortaleza da Solidão. Como eu já falei, o Superman tá todo arrebentado na cena inicial do trailer, e tudo indica que ele estava fugindo de alguém pra sobreviver. Mas pra onde ele estava indo? Tudo indica que ele fugiu de uma batalha em Metrópolis, pra Fortaleza da Solidão, um pedaço de Krypton na Terra, que fica em algum lugar do Ártico, mas por estar bastante ferido, ele não conseguiu chegar até lá sozinho. E eu vou trazer até um vídeo em breve aqui no canal, contando quem pode ter dado essa surra no Superman. Mas o fato do herói voar para sua casa kryptoniana me faz acreditar que lá existe alguma tecnologia que possa curá-lo, já que o esconderijo é cuidado por robôs kryptonianos. E como ele não quis esperar pela energia do sol amarelo para se curar, tudo indica que o vilão não foi neutralizado, e Kal-El pretende se curar rapidamente para voltar para a ação o mais rápido possível. Até o Superman precisa ser salvo. A verdade é que o Kal-El apanha, sente dor, fica na pior, e o James Gunn soube adaptar muito bem isso, como vimos ao longo do trailer. Vi muito isso na internet, destilando ódio e dizendo que esse Superman não chega nem aos pés do Superman do Snyder. Mas na boa, não precisa nem argumentar muito, porque essa galera claramente nunca leu um HQ do Superman na vida, pois o bacana do filho de Krypton não é a invulnerabilidade elevada que ele tem, mas o quanto ele abdica disso para proteger os mais vulneráveis, passando o exemplo perfeito de como um herói deve ser. Clark Kent. Antes mesmo de ser resgatado, o Superman começa a lembrar da sua vida como Clark, e eu acredito que essas cenas são bem mais para ambientar o público na vida do herói e mostrar que o Super já estava na ativa há um bom tempo, do que para mostrar que a sua vida está passando diante dos seus olhos, pelo fato dele estar nas últimas. Nas cenas, vemos Clark atrasado para mais um dia de trabalho, como jornalista do Planeta Diário, mas o que mais chama a atenção, além do café na camisa, é o jeito desengonçado do herói, o que mostra que Kent também seria um ótimo ator. Mas se você acompanhou alguma história do Clark no colégio, lá em Smallville, sabe que essa persona dele já vem sendo construída há um bom tempo, e desde cedo. James Gunn começa a mostrar isso com o Clark ainda na rua, onde claramente ele contratou dezenas de figurantes com menor estatura, só para destacar como o protagonista é visto e enxerga o mundo de forma diferente. As pessoas ainda leem jornal. Enquanto Clark caminha pela multidão, vemos um policial bem tranquileba, parado na rua e lendo jornal. Eu não sei o que é pior, o filme querer que a gente acredite que as pessoas ainda leem jornal físico, sendo que a maioria das pessoas hoje se informa por páginas de fofoca, ou se a cidade tá tão tranquila assim, que um policial se dá ao luxo de parar tranquilamente na rua para ler o seu jornal durante o expediente. Você pode até achar que eu tô pegando no pé do James Gunn com essas picuinhas, mas presta atenção na cena seguinte, no Planeta Diário. Você acha mesmo que um jornal desse porte ia ter meia dúzia de gatos pingados trabalhando em um horário de pico? Claramente o jornal passou por um corte de pessoal recente, mas inexplicavelmente continua imprimindo jornal ao invés de digitalizar tudo, como todo mundo deve fazer. Grodd e Flash. Picuinhas à parte, a matéria que aparece no jornal é sobre o goleiro Grodd, ou seja, o vilão que é da prateleira de antagonistas do Flash, que tá por aí cometendo suas peripécias, chegando ao ponto até de se tornar uma capa de jornal. Mas se o Grodd vai aparecer nesse filme, seja como mão na massa ou nos bastidores, existem grandes chances do Flash aparecer também, já que ambos tiveram destaque na animação Creators Commandos, que também faz parte desse novo DCU, Identidade Secreta. Na cena seguinte, vemos Clark já dentro do Planeta Diário, e aqui fica claro porque alguém nunca acreditaria que esse maluco é um super-herói. Porque além de desengonçado, o cara chama atenção demais para a própria aparência. Um homem feito que se veste como se nunca tivesse tido mãe. Só que isso tudo é proposital, pois esse é o seu disfarce para proteger as pessoas que ele ama. É exatamente como disse o Tarantino uma vez. Diferente do Batman, que é o Bruce Wayne, o Superman sempre foi o Superman. Ou seja, Clark Kent é só um disfarce que ele inventou com a ajuda de seus pais terráqueos para esconder sua real identidade kryptoniana. Diferente de outras produções que faziam o Superman apenas usar óculos e vestir roupas diferentes, insultando nossa inteligência e a do resto do elenco, que nunca reparou na semelhança entre os dois. Esse trailer faz questão de mostrar que tudo no Clark é diferente do Superman. As roupas, o cabelo, o andar, a postura e muito provavelmente até a forma de falar. Lembra daquela cena clássica do Christopher Reeve, onde ele vai mudando de Clark Kent para Superman, enquanto o queixo da gente cai no processo? Pois é exatamente a mesma coisa que veremos aqui em Superman Legacy.
Planeta Diário. Falando em Planeta Diário, o trailer fez questão de ambientar o jornal fictício de forma perfeita, já que é lá que o nosso herói vai passar a maior parte do seu tempo, onde vai conhecer a Lois, trabalhar e fazer amigos, dentre outras coisas. Outro acerto do James Gunn foi colocar o prédio do Planeta Diário bem próximo da Luthor Corp, simplificando as tramas, já que tudo indica que o Lex é o vilão principal desse filme. Jornalista renomado, diferente da mesa da Lois, que deve estar abarrotada de prêmios, a mesa do Clark é bem mais modesta, mas ainda assim, ela nos dá uma pista de que o jornalista já é um veterano naquela profissão, pois além de possuir um cubículo maior que os outros colunistas, ele ainda assina algumas das matérias sobre Borávia, da qual já vamos falar. Cat Grant. Cat é uma personagem recorrente nas histórias do Superman, uma colunista de fofocas do Planeta Diário e concorrente direto da Lois pelo coração do herói. A personagem é interpretada aqui pela Mikaela Hoover, de O Esquadrão Suicida. Ela aparecer no trailer não foi só fanservice, pois sua função pode ser a de trazer mais dinamismo para a relação amorosa do Clark. Mas vamos ser sinceros, não tem nem chance de vencer a Lois nessa disputa, e o próprio trailer faz questão de mostrar isso. Lois Lane. Na próxima cena conhecemos a Lois, interpretada aqui pela Rachel Brosnahan, de House of Cards e maravilhosa Senhora Maisel, que mesmo tomando seu café quentinho e lendo a matéria de Clark sobre Borávia no jornal, não elogia ele como Jimmy fez em nenhum momento, porque o seu faro investigativo provavelmente aponta que existe algo bem mais escabroso naquele cara que uma guerra civil em outro país. É claro que é difícil tirar conclusões sobre performances de personagens em cenas de poucos segundos, mas tudo indica que, diferente da Lois, da série recente, que tinha carisma de um tamanduá morto na estrada, a Rachel Brosnahan deve construir a versão definitiva de Lois, como indicam as outras cenas do trailer. Jimmy Olsen. Outro personagem clássico do Superman que aparece é o Jimmy Olsen, interpretado aqui pelo ator Skyle Gizondo. E eu vou te falar, o cara tá igualzinho ao Jimmy das HQs. Você aparece sentado na frente de Lois, também lendo a matéria de Clark, depois de vibrar com o artigo do colega. Mas isso não é à toa, porque muito provavelmente as fotos da matéria são de autoria do próprio Jimmy, já que ele é um dos fotógrafos do Planeta Diário. Lembrando que Olsen é o melhor amigo de Clark, então muito provavelmente ele vai descobrir o seu segredo em algum momento do filme, assim como Lois, até para poder dar aquelas coberturas básicas que o herói precisa de vez em quando. Ron Trope. Completando o núcleo do jornal, temos a aparição de Ron Trope, um colunista concorrente da Lois, igualmente imã de confusões, que é interpretado aqui pelo ator Christopher McDonald, e deve interagir bem mais com o Jimmy nos bastidores da história. GBS News. Na cena que vemos a Lois Lane andando pelo jornal, vemos o noticiário da GBS News em alguns televisores pelo cenário, que significa Galaxy Broadcasting System. Acontece que esse é um portal de notícias do universo da DC, com sede em Metrópolis, responsável por noticiar eventos relacionados a super-heróis, tipo como a CNN na vida real. Então já vai se acostumando com o tabloide, já que vemos ele não só aqui no trailer de Superman Legacy, como também lá em Creators Commandos, que é uma espécie de esquadrão suicida animado da DC, que faz parte do DCU, como eu já falei. Tema clássico do Superman. Enquanto vemos todas essas cenas, a música clássica tema do Superman, de John Williams, vai ganhando fôlego. Só que aqui temos uma versão guitarrizada do som, que conversa diretamente com o momento atual dos trailers de filmes de herói, e carrega também a assinatura do James Gunn. Mesmo assim, a música tema não deixa de emocionar, principalmente em quem assistiu os filmes clássicos do Superman. Krypton. Quando o primeiro pôster do Superman foi lançado, eu mesmo fui um dos que zoou James Gunn, achando que seu filme seria galhofa, a ponto da gente ter um Clark Kent bancando o Dr. Dolittle, mas foi preciso apenas um trailer para que eu e metade dos fãs mordessem a língua. Krypton aparece mostrando que tem uma função crucial nesse filme, seu melhor amigo e apoio de Kal-El, a ponto de ajudar ele quando ele mais precisa, como vemos na cena em que o cão resgata o nosso herói. Mas isso que dá duvidar de um cara que pegou um guaxinim espacial desconhecido e tornou ele famoso. Sem falar que o visual de Krypton aqui, com pelo branquinho e capa vermelha, tá incrível. Pode anotar aí que esse ano a Warner vai vender muito boneco desse cão. Só espero que o James Gunn não me invente de fazer o que aquele filme miserável chamado Marley e Eu fez, senão ele vai ganhar uma legião de inimigos. Super assovio. Outro detalhe importante dessa cena de salvamento do Superman é que vemos um poder bem bacana do herói, que eu só lembro de ter visto ele usando para chamar táxi na rua, o super assovio, que o Kal-El usa para contactar o seu cão, que estava provavelmente lá no Rancho Quente. Mas o que eu acho engraçado é que o Krypton aparece a milhão para salvar o seu dono, causando provavelmente diversas avalanches na região. Sem falar que para chegar até ali, ele deve ter passado por lugares habitados também, se não pelo oceano. Será que ele causou tornados e tsunamis por onde passou? Ou correu de boas, sem ser visto? Sem falar que ao puxar o seu dono pela capa, ele foi arrastando a cara de Clark até chegar em casa. Te falo em salvamento desastrado. Rancho Quente. Em seguida, vemos a casa de Clark. Um lugar que eu não tava com tanta saudade assim, já que acompanha a série Superman Lois, que passa em grande parte ali na fazenda dos Kent. Só que a cena se trata de um flashback, pois vemos o Clark mais novo e o Jonathan ainda vivo. Mas assim como o tio Ben só aparece vivo em Homem-Aranha para lhe dar uma lição de moral, aqui deve acontecer o mesmo, e Jonathan é mostrado apenas para representar alguma decisão importante que o personagem deverá enfrentar. Será que a sua decisão de se revelar ao mundo e ir embora para Metrópolis, ou decidir encontrar o seu segredo para Lois? Infelizmente, teremos que esperar o filme para saber. Jonathan será interpretado aqui pelo ator Preach Taylor Vinh,
Begins, De Paixão Muda, Identidade e Constantine. Mas será que veremos ele mexendo os olhos loucamente, como nos outros filmes? Porque dependendo da cena, isso pode até ficar cômico. O uniforme do Superman. Antes de seguir com o trailer, precisamos falar sobre o uniforme do Superman, que foi assertivo demais. Trouxe de volta as cores do uniforme, o colã, o cuecão por cima da roupa, provavelmente para amenizar o fato de que o herói é um alienígena super poderoso, mas principalmente para te passar a ideia de que esse cara não vai deixar um monte de figurantes ser explodido atrás dele ao desviar de um caminhão de combustível. Eu não tô nem aí se o James Gunn ignorou os músculos do ator, que viveu mais na academia do que em casa nos últimos meses, porque o Superman precisa ser amigável e não um fisiculturista bombado, fazendo propaganda de whey protein. Outra coisa bacana foi a capa vermelha comprida do Super, que apesar do Deadpool zoar em seu filme, dizendo que era apenas mais uma forma dos heróis tropeçarem, cumpre o papel perfeito de fazer com que as pessoas vejam o herói voando nos céus, ou chegando para salvá-las com mais facilidade, ainda mais em um mundo cheio de heróis. Ou seja, diferente do Batman, o Superman precisa ser visto, as pessoas precisam saber que ele estará lá quando elas mais precisarem. Uma falha inclusive dos filmes do Snyder, que seria facilmente corrigida se eles tivessem jogado um pouco de Kiboa no uniforme do Henry Cavill. Superman em ação. Na cena seguinte, vemos o Superman em ação, salvando uma garotinha, depois de nocautear um monstro que aparece mais pra frente no trailer. Na cena, o Caju cai bem em cima de alguns cilindros de oxigênio, que explodem com o peso do bicho. E é aí que o Kal-El usa sua super velocidade pra proteger a garotinha que brincava na rua. Tá louco. Mas onde foram parar os pais dessa menina? Tomara que não tenha conselho tutelar nesse universo. E na mesma cena de salvamento, podemos ver no poste da esquina o nome daquele cruzamento que se chama Ross, provavelmente em homenagem ao Alex Ross, um dos maiores ilustradores do Superman nas HQs, que inclusive é homenageado também na arte do segundo pôster do filme, que foi postado junto com a música clássica do herói, Lex Luthor. Depois disso, finalmente vemos o vilão do filme, o Lex Luthor, interpretado pelo Nicholas Hoult, de Renfield e Jurado número 2, que aparece na cobertura do prédio da Luthor Corp, que eu vou te falar, tá idêntica aos quadrinhos. Lex vê o Superman voando, passando por sua cobertura. E lembra do que eu falei antes, sobre a importância da capa vermelha do Super, que facilita a visualização do herói voando pela cidade? O ruim disso é que também faz com que os vilões consigam ver ele com mais facilidade. Sobre a motivação do Lex em lutar contra o Superman aqui, eu vou trazer um vídeo só sobre isso aqui no canal, mas um dos motivos é porque em um mundo de conflitos, onde você ganha dinheiro vindo da solução desses conflitos, ter um herói salvando geral é pior para sua empresa do que aderir à agenda woke. Além disso, eu acredito que a raiva do Lex com o Super também pode vir de algo pessoal, tipo como vimos com a versão do vilão lá na série Superman e Lois, o que vai tornar esse embate entre os dois bem mais interessante no filme. Mas independente disso, um Lex vingativo, gênio do mal e implacável é tudo que eu espero do Nicholas Hoult, e não apenas um careca tagarela, desprovido de cérebro, ou pior, um vendedor de terrenos, como vimos em outras versões do vilão, engenheira. Um detalhe escondido que você com certeza não percebeu é que uma vilã clássica do Superman dá as caras antes mesmo da aparição do Lex, e essa é a engenheira, que aparece andando do lado de fora da cobertura da Luthor Corp. Angela Spica, que será interpretada no filme pela venezuelana Maria Gabriela de Faria, é especialista em nanotecnologia, e além de ser uma das funcionárias-chave da empresa do Lex, provavelmente será responsável pela criação da armadura verde e roxa, clássica do vilão, que aparece mais pra frente no trailer. Superman preso. Em outra cena, vemos o Superman preso em uma instalação secreta, ao lado de celas especiais com diversos outros seres capturados. E como o herói escapa de lá com facilidade, eu não acho que isso tenha sido obra do Lex, mas sim do governo, mais precisamente da Amanda Waller, que também deve aparecer nesse filme. Provavelmente, o maior trabalho do Luthor nesse filme vai ser descredibilizar o herói perante a sociedade, a ponto do governo tentar prendê-lo, e depois provar que nenhuma instalação convencional é capaz de segurar o Homem de Aço, vendendo, claro, a solução para isso, através da Luthor Corp, o plano de Lex. Depois disso, vemos um garoto em meio a uma guerra civil, levantando uma bandeira improvisada com o símbolo do Superman e chamando pelo herói, enquanto em paralelo a isso, vemos o Super sendo hostilizado pela população de seu próprio país natal. Ou seja, aqui é o trailer deixando claro que o Super será amado na sua apresentação como herói, mas logo será odiado, devido ao fato de que ele não consegue salvar todo mundo ao mesmo tempo, ou por ser um alien, ou qualquer outro motivo que o Lex vai usar para cancelar ele na internet. O vilão então vai pegar isso e de forma genial vai manipular grande parte da população contra o herói, incluindo o próprio governo, e vai prender ele em algum momento do filme. Só acho zoado que eles vão prender o cara em um cubículo de vidro, deixando a gente na dúvida se eles queriam conter ele ou realizar uma exposição em alguma feira nerd. Borávia. Voltando à cena do garoto, isso provavelmente foi tirado de uma das histórias do Superman na Terra 2, onde conhecemos Borávia, um país fictício da Europa que passa por uma guerra civil. Acontece que o ditador desse país contrata um vilão, que muito provavelmente vai ser o Lex, para se apoderar de um gás super venenoso, para usar contra seus inimigos. Superman então rastreia o gás até Borávia e entra na treta, impedindo o uso dele, e ameaçando as duas facções locais a se entenderem pela paz, ou tentarem a sorte contra ele. Ação e retaliação. Mesmo que o Superman talvez escolha não tomar partido na guerra de Borávia, só o fato dele interferir no uso do gás vai colocar ele no radar de um vilão que age naquela região, chamado de Martelo de Borávia, que vai vir para Metrópolis para retaliação, causando um prejuízo de mais de 20 milhões de dólares nos cofres da cidade, como vemos em uma matéria do jornal. Mas fora os custos da infraestrutura de Metrópolis, segundo a própria matéria, devido à interferência do Superman, não houve nenhuma
vítima, e os feridos não passam de 22. Te fala em salvamento perfeito. Indústrias Stag. Na mesma cena em que o Superman recebe o copo de café na cabeça, vemos ele dentro do prédio das indústrias Stag, fazendo uma cara de pesar, como se tivesse perdido alguém, ou como se aquela confusão toda tivesse sido culpa dos heróis que aparecem ali logo depois. Se eu tivesse que apostar, diria que houve um atentado nesse local, onde várias pessoas se feriram, e foi orquestrado por um funcionário descontente do bilionário Simon Stagg, fundador daquela empresa, assim como aconteceu nos quadrinhos. A pista disso está no uniforme preto e branco dos heróis que aparecem no trailer, indicando que eles trabalham para Simon e fizeram alguma caquinha que mancha o nome dos heróis diante da população. E é por isso que o Superman tá tão bravo nessa cena. Lanterna Verde. Em seguida, vemos o Lanterna Verde, cabeça de tigela, chegando no local e tampando as janelas com seu anel, para que a população não veja o interior do prédio. E eu não sei o que é pior, os Enzos da internet encasquetarem com o Lanterna Verde, que tem esse visual escolhido por ele próprio para desafiar o seu pai nas HQs, ou eles ignorarem o fato de que esse cara sozinho foi tão badass que foi capaz de destruir a nave-mãe dos Kundils com uma só rajada de energia, mostrando que não ia perder tempo fazendo prisioneiros. Aí eu te pergunto, em qual lado você acha que tá faltando mais testosterona? No filme, teremos o Lanterna de Guy Gardner, interpretado pelo ator Nathan Fillion, que também deu as caras em O Esquadrão Suicida. Nos quadrinhos, Guy era um moleque que tentava a todo custo buscar a aprovação de seu pai, a ponto até de virar um delinquente, mas chegou na conclusão que isso era impossível. Sendo inspirado pelo irmão mais velho, depois que ele se tornou policial, Gardner foi o primeiro Lanterna Verde a ser escolhido, por ser corajoso e honesto, mas logo descartado porque Hal Jordan estava mais perto do anel naquele momento, que precisava de um portador urgente. Pelas cenas do trailer, ele vai ser o líder babaca do grupo, tipo como é Star-Lord em Guardiões da Galáxia. Porém, as suas atitudes egoístas podem acabar agravando a opinião pública em relação aos heróis. Mulher Gavião. Logo atrás do Guy, vemos a Mulher Gavião, interpretada aqui pela atriz Isabella Merced, dos filmes Dora e X-Men Primeira Classe. Shaira Sanders vai fazer parte da panelinha do Simon, e assim como o Lanterna Verde vai falhar em combater o vilão que atacou aquele prédio, até a chegada do Superman. Shaira aparece voando logo depois com sua clava mágica, que muita gente não lembra, mas é bem efetivo contra o Superman, por possuir tecnologia tanaganiana. E o seu cinto também aparece, aquele feito de metal enésimo que permite que a heroína reencarne depois de ir pro saco. Kaiju. Depois disso, vemos o Superman enfrentando o monstro Kaiju, junto com a equipe de heróis de Simon. E eu não sei o que é pior, se o Guy agir como mercenário na Terra e os Guardiões não tomarem o anel dele, ou o Senhor Incrível, um dos caras mais inteligentes da DC, se deixar fazer parte de uma panelinha do Simon, que provavelmente tá usando eles como bucha de canhão para lucrar com seus salvamentos. O fato é que vemos o Kaiju cuspindo fogo contra o Superman, e como eu não lembro de nenhum monstro parecido nas HQs, incluindo a pesquisa que eu fiz para esse vídeo, eu acho que esse Kaiju é genérico, criado pelo James Gunn, apenas para inflamar ainda mais a população contra esses caras que voam pra lá e pra cá destruindo prédios. Mas vou te falar, viu? Pense no povo reclamão, sorte deles não mora na metrópolis do Zack Snyder, Senhor Incrível. Nas cenas seguintes, vemos a aparição de um dos heróis mais inteligentes da DC, o Michael Holt, o Senhor Incrível, que ganhará a vida na pele do ator Eddie Gatteg, de Crepúsculo e X-Men Primeira Classe. Michael tem só 24 PhDs, usa sua tecnologia para combater os vilões e é altamente qualificado para liderar grupo de heróis, mesmo sem ter poderes, como vimos lá na animação da Liga da Justiça. E parece que ele terá alguma ligação com a Lois Lane nesse universo, já que vemos eles juntos no meio da ação, Lois e Clark. Na cena seguinte, vemos Lois e Clark tendo uma conversa bem séria no escritório da moça no Planeta Diário. Por ele estar vestido a caráter, ela, claro, já conhece o seu segredo, mas pela calma do rosto dela, não acho que o Clark tenha contado sobre isso nesse momento. Mas será que a Lois está revelando aqui que tá grávida e pegou o nosso herói de surpresa? Já deixa sua opinião aí embaixo. Mas independente das minhas teorias malucas, o que mais chama a atenção na cena é o brilho roxo esverdeado que aparece no fundo. Como o herói não se preocupa em ir até lá, e como a bola de energia também não chama a atenção da mulher, meu palpite é que aquilo seja alguma apresentação do Lex, sei lá, prometendo energia de graça para o povo de Metrópolis, através de alguma geringonça feita pela engenheira, na esperança de virar o próximo prefeito de Metrópolis, só para poder aumentar o IPTU de Superman e Lois. Mas claro, pode ser também uma mistura dos poderes do Lanterna, do Senhor Incrível e da Mulher Gavião, enfrentando o Lex, já que verde são as cores características do traje e dos raios de energia do vilão. O bacana é que o trailer deixa claro que teremos bem mais tempo de tela para aprofundar o romance entre Lois e Clark. E quem viu a série da DC sobre o casal sabe que isso é bom demais. Inclusive, no final do trailer, vemos a cena clássica dos dois voando e se beijando, algo que também foi mostrado nas séries, Kelex. Depois disso, vemos o Superman segurando a mão de um dos seus robôs da Fortaleza da Solidão, e faz o mesmo papel aqui que o Alfred faz para o Batman, lá nas histórias do morcego. Só que aqui, parece que o bichinho foi pro saco. Mas não deixa a cena seguinte da Fortaleza da Solidão te enganar. Essa cena aí deve ser de algum flashback do começo do filme, que mostra como tudo começou. Voltando ao Kelex, ainda bem que o James Gunn não trouxe aquele design duvidoso do Zequinho para esse filme, para representar o robô kryptoniano, já que estamos em um universo de super-heróis, e não do filme Alien.
Metamorfo. Em seguida, vemos a cara feia do Metamorfo. O Meta-Humano é um ex-funcionário das indústrias Stag, que foi exposto a uma radiação misteriosa, passando a transformar o seu corpo, ou partes dele, em qualquer elemento químico. Apesar de ter tido atitudes bem duvidosas, indo atrás de Stag para fazer justiças com as próprias mãos, Rex Mason acaba se tornando um herói, e mais tarde é até integrado na Liga da Justiça. Mesmo assim, o maluco é muito poderoso, e consegue abater facilmente personagens como Lanterna Verde e Superman, já que ele consegue produzir gás que atravessa o escudo do Verdão e sintetizar a Kryptonita verde, o que deixa ele com mais uma das opções que pode ter dado aquele sacode no Superman no começo do trailer, Metrópolis desprotegida. Depois disso, vemos o Lex revoltos ao ver a destruição de Metrópolis, enquanto o noticiário da TV mostra que o Superman se envolveu na Guerra Civil de Borávia. Será que o Superman partiu para resolver tretas internacionais e por isso chegou atrasado para salvar a própria cidade? Isso justificaria a raiva da população e do Lex, que deve ter perdido alguém. Afinal, um bilionário como ele não pela a cabeça desse jeito, se não for para esconder a idade ou as frustrações da vida. Mas na defesa do Super, a cidade tá cheia de herói. Então será que o cara não pode arredar o pé um instante e já leva a culpa por tudo? Fala sério. Martelo de Borávia. Em seguida, vemos o Senhor Incrível protegendo ele e a Lois com um campo de energia, enquanto são atacados por soldados com uniformes tecnológicos. Se fosse antes do fiasco de Adão Negro, eu diria que essa galera faz parte da Intergang, mas eu duvido que o James Gunn traga esses caras de volta tão cedo, então só resta rebaixar eles a soldados do Martelo de Borávia, um sujeito que não gostou da interferência do Superman em seu país e vai vir pra Metrópolis tocar o terror. Mas de onde eu tirei isso? Exatamente da manchete em que a Lois lê lá no começo do trailer, e na capa aqui vemos um artigo inteiro sobre o Martelo de Borávia, um vigilante que age em favor de um dos grupos que lucra com a guerra no país, e que decidiu retalhar, atacando a cidade queridinha do Superman, Metrópolis. Inclusive, esse cara aparece com a alcunha de Ultraman, dando uma verdadeira massagem no Superman em um estádio de futebol na cidade. Mas quem é esse vilão afinal? O vilão de Superman Legacy. Pra mim, o fato do vilão superpoderoso estar coberto da cabeça aos pés, além de ajudar os editores do filme com as cenas de luta, é a maior pista da sua identidade. Temos a trama do Simon, junto com a radiação, que ocasionou nos poderes de Rex, e com a origem do vilão Parasita, um vilão clássico do Superman, é quase a mesma coisa. Rudy Jones era apenas um zelador que acidentalmente foi exposto a materiais radioativos que alteraram sua estrutura molecular, além de ter o corpo desfigurado, o que justificaria ele pegar emprestado o traje do Black Noir, o que inclusive explica aquela cena misteriosa que aparece atrás de Lois e Clark, que pode ser a representação dos seus poderes. Além disso, ele tem uma sede incansável por energia vital, o que faz ele sugar essa energia dos outros para sobreviver. É por isso que ele é tão forte a ponto de rivalizar com o Superman naquela cena final, fazendo o Homem de Aço gritar, o que só faria sentido se o herói estivesse tendo sua energia sugada, coisa que os editores do trailer devem ter apagado digitalmente na cena, para não entregar demais. Ou você acha que é só a Marvel que sabe fazer esses paranauês? Curtiu o vídeo? Então compartilhe com todo mundo que também gosta do Superman. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!